Meus irmãos, a paz do Senhor, quero dizer que estou muito feliz de estar aqui e ao mesmo tempo não é fácil não, né? Mas depois de aquele sábado, de aquele domingo na reunião de obreiro, aí e as duas palavras foi diretamente para mim, né? Porque a gente, por mais que a gente procura se preparar, né? Buscar a Deus, porque para subir aqui em cima não é somente transmitir informações, né? Mas que essas informações, ela tem como alvo primordial moldar caráter, transformar vidas, né? Nós não estamos aqui apenas para trazer um acúmulo de informações, apesar que é muito importante, porque a palavra de Deus diz que muitos erram por não conhecer as Escrituras. E eu quero agradecer também ao pastor pela confiança, pastor presidente, toda a equipe, toda a diretoria, né, por nos dar essa honra de poder estar aqui fazendo parte desse grupo seleto de ministradores da palavra de Deus. Pessoas, vários acadêmicos nós temos aqui, não é fácil pregar para acadêmicos, né? Mas olha, eu conheço um acadêmico, acho que só depois dele, somente Jesus superou ele. Acho que ninguém teve mais revelação do que ele a respeito das coisas de Deus, principalmente no contexto escatológico. Nenhum apóstolo, nenhum profeta teve as revelações que Paulo teve. As revelações que Paulo teve foi tão forte que ele usou um termo inefável. Inefável é um termo que é difícil de escrever em palavras, o que ele viu. Não é? Eu não sei se ele foi... existe uma controvérsia em cima desse contexto, né? Uns dizem que era o terceiro céu, o céu de Deus, outros falam que era... Não importa, que eu sei que ele foi lá no céu, e nós vamos para lá também, você pode dizer amém? Vamos ficar gastando tinta e saliva com esse negócio, é terceiro, é certo, nós vamos para lá, esse aí. Quem garantiu esse privilégio é ele, Jesus Cristo. Mas ele foi lá e viu coisas tremendas, né? E ele não sabe nem explicar a forma como ele chegou lá. Porque nós sabemos que o arrebatamento ele tem vários aspectos. Ele pode pegar você agora e levar você para viajar nas mansões celestiais, seu corpo ficar aí. Você pode estar aí agora e Deus levar você em pensamento. Deus pode também fazer você dormir e te levar. Ele não sabe explicar. Se foi no corpo, não sabe, mas sabe que foi. E esse homem era ele. Foi até o terceiro céu. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui nessa noite para falar sobre uma matéria muito importante, né? Já foi falado aqui, estamos aqui para relembrá-la, né? Na transliteração na língua portuguesa, armatiologia, né? Quando se pronuncia lá na língua grega, ramatiologia, não é? Essa é a pronúncia lá, como está lá no Novo Testamento, em grego, não é? Ramatiologia, que é, como o nosso irmão falou muito bem, o pastor que eu admiro demais, o pastor Alexandre, falou sobre o homem, né? Eu não vou usar aquelas tecnologias todas que eu acho bonito quem tem, mas eu não consegui entrar, porque eu não aprendi a mexer com isso, né? Então, mas é maravilhoso, quem já conseguiu fazer essa transição para essa tecnologia é maravilhoso. Eu vou na minha simplicidade, tá bom? Mas ele fez umas figuras maravilhosas e, segundo aqui tem vários especialistas, sabe disso, que se você somente falar, o aproveitamento, se eu não me engano, é de 15% a 20%, se eu não me engano. Mas se você falar e apresentar figuras, o aproveitamento é muito maior, né? Parece que é 75%, 80%, se eu não me engano. A pessoa está vendo as imagens, e a Bíblia usa muito isso, você sabe, né? A Bíblia, principalmente o livro de Ezequiel. Ezequiel viu cada visão. Ele teve uma visão ali que ele ficou uma semana inteira passando mal. Não é verdade, não é? Passou a semana inteira passando mal. Mas nós vamos falar sobre ramatiologia, que é a junção de dois termos, como o nosso irmão falou aqui. Você divide a palavra no meio, ramatia mais logia, não é? E lá na pronúncia, significa doutrina, né? Ciência que estuda o pecado, tratado sobre o pecado. Isso é ramatiologia, é estudar o pecado. Amém? Por que estudar ramatiologia? Acho que uma das coisas mais importantes no estudo da ramatiologia ou da armatiologia é
para nós compreendermos o plano de Deus. Nós sabemos que o tema central da Bíblia, o plano de Deus, está lá em Gênesis 3:15. O tema central da Bíblia está a respeito da salvação. E para nós falarmos a respeito da salvação, da soteriologia, que é outra matéria que já foi estudada aqui, nós temos que saber quem é que precisa de salvação. Certo? E para nós sabermos quem é que precisa de salvação, nós temos que estudar a ramatiologia. Essa é a primeira coisa importante no estudo da ramatiologia. Segunda coisa interessante, eu pensando comigo a respeito dessa matéria, quando você estuda a ramatiologia, você dá o quadro clínico do cidadão. Você vai dar o quadro clínico dele. Porque se você está doente e você não procurar um médico, e o médico não diagnosticar o teu problema, você não fica desesperado, não vai procurar um médico nem tomar remédio. E o pecador precisa saber que ele é um doente. E o único remédio para o problema dele não é a terapia, não é o psiquiatra, nem o psicólogo. O único remédio é o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. O pecador tem que saber que ele é um doente. Não importa se ele é... Porque existe o pensamento hoje moderno, é um pensamento moralista. Paulo pegou isso lá em Romanos. Ensina educação, religião, filosofia. Com esses pensamentos moralistas, ele quer justificar o homem que está mergulhado na lama do pecado. Não importa se ele é religioso, não importa se ele tem status, não importa se ele tem posição social. Ele tem que saber que ele é um pecador. E nós temos que falar sobre isso. Mostrar para o pecador que ele precisa, que ele está doente. Ou a Bíblia está errada. Lá no capítulo 1 de Isaías, você vê lá. Deus dá toda a condição de Israel. Toda a cabeça está enferma. Começa da planta do pé até o alto da cabeça. Eles estavam doentes. E só tem um remédio, é Jesus Cristo, aceitando ele. Outra coisa importante a respeito da ramatiologia é saber, é mostrar o que está acontecendo hoje no mundo. Nós temos que falar sobre isso. Se existe doença, tem uma razão. Não estou dizendo aqui, não entenda isso que eu estou dizendo, que toda doença é consequência por causa que a pessoa está em pecado, não. Existe doença, existe o mal natural, que a Bíblia usa o mal natural. O mal natural, Isaías 45, quando diz que Deus cria o mal, ele está usando uma palavra hebraica para um mal natural, é catástrofe. É o juízo de Deus punindo o pecador. Isso é o mal natural, se existe isso, tem uma razão. O que está acontecendo aí, se existe morte, se existe doença, se existe choro, se existe violência, tem uma causa, e esta causa é pecado. Vocês podem dizer amém? Então nós temos que falar sobre isso, porque as pessoas, a sociedade moderna de hoje tem negado a realidade do pecado. Certo? Por exemplo, tem uma teoria chamada, hoje nem se chama mais idade pós-moderna, é neomoderna já, né? De tanto avanço tecnológico. Existe uma teoria chamada relativismo moral. O que é o relativismo moral? O que é certo para mim? É errado para você? Olha o livro de Isaías, no capítulo 5, lá, se não estava acontecendo isso nos dias de Isaías. Eles não acreditam que há uma verdade absoluta. Então é importante nós estudarmos essa matéria e mostrar que a Bíblia, ela é a verdade absoluta, ela é o nosso manual de regra de fé e prática, é por ela que você se conduz, é por ela que você anda, é por ela que você anda na sociedade, educa seus filhos, vive com a sua família, com a sua esposa, é a Bíblia, não é o que o artista faz, não é o que o formador de opinião, não é o apresentador, não é o político, é a palavra, ela é a nossa carta magna, é ela, a palavra. Não tem outra. Estina a glória de Deus aqui nesta noite. Outra coisa importante que nós vamos, quando a gente estuda essa matéria, nós vamos perceber que a Bíblia é a história de Deus em busca do homem.
Quando você estuda o tabernáculo, aquela figura profética, tipológica, usando materiais, três divisões, você percebe que Deus manda Moisés começar lá de dentro, começa lá da arca, vem até o altar do holocausto. Por quê? Porque Deus veio em busca do homem, apesar dele estar arruinado, acabado, destruído, mas Deus desce em busca dele, e vai procurar ele. Quem sabe nesta noite você entrou aqui, Deus está te procurando, e Ele quer encontrar um espaço na tua vida, para entrar na tua vida. Glória a Deus. Mas vamos lá. A doutrina do pecado. O pecado é uma realidade. Eu falei do relativismo moral, que nega a realidade do pecado. Eu quero ler um texto bíblico aqui. A nossa declaração de fé começa falando algo interessante. Ele diz: cremos e professamos que pecado é transgressão da lei. A palavra transgressão ali é anomia. Anomia, o termo anomia ela divide em duas palavras. A é um prefixo que nega, e nomia, lei. Ou seja, negação da lei. Ilegalidade. Uma pessoa que comete transgressão, ele é um anomo, ele é um antinomista, ele é um transgressor da lei, ele viola a lei de Deus de uma forma deliberada. Então, João diz claramente, se você for estudar o contexto, que coisa terrível, na época do primeiro século, aquela doutrina. Eu quero ler aqui, vamos ler lá, no capítulo 3, quero me basear nesse texto, a gente discorrer rapidamente, fazer apenas uma síntese, um preâmbulo, nessa questão. Capítulo 3, João começa dizendo: amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E qualquer que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é Você pega na tradução King James, na NVI ou na ARA, você vai ver que ele fala o termo transgressão. Mas você pega lá, é anomia, é a ilegalidade. É não se conformar com a lei de Deus. É você andar na contramão da vontade de Deus de forma consciente e deliberada. É se opor à vontade de Deus. Isso se chama transgredir a lei, anomos. É o antinomismo. Nós vemos também, quando a gente lê esse texto aqui de João, que Deus me colocou a falar sobre isso. Eu nunca ouvi uma sociedade para negar a realidade do pecado como essa sociedade em que vivemos. Nós encontramos nessa epístola, quando João escreveu essa epístola, você tem uma ideia, pessoas que estavam surgindo da igreja. Tanto é que João usa até um termo: há pecado para a morte. E para isso eu não digo que ore, eu orei a Deus, o que João está dizendo. O que é esse pecado para a morte? Biblicamente, teologicamente, eu aprendi uma coisa, Jesus é a autoridade máxima em questão nessa matéria. O único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí se você for estudar a epístola, você vai perceber pessoas que eram da igreja, saindo da igreja, que estavam caminhando nessa doutrina chamada gnosticismo. O gnosticismo, se você pegar no capítulo 1, você vai ver ali 3 erros por negação. Primeira coisa, negar que o pecado quebra a comunhão com Deus. Mentira, o pecado quebra a comunhão com Deus. Você vai ver lá no capítulo 3, quando eles pecaram. O pecado, é impossível andar em pecado e viver em comunhão com Deus. Deus não compactua com o pecado. Eles negavam isso aí. Segundo, negar que o pecado existe em nós. Tudo isso estava negando lá nos dias de João. Terceiro, negação de que o pecado não se manifesta na conduta. João usa um termo luz. Se andarmos na luz, o que é andar na luz? Ele usa uma figura de linguagem de luz para falar da nossa conduta, do nosso caráter. Quem tem comunhão com Deus anda na luz. Quem tem comunhão com Deus tem caráter. Quem tem comunhão com Deus tem comportamento diferente. Quem tem comunhão com Deus tem postura diferente. Sim ou não?
Labachorabacai. Hoje, existe uma filosofia chamada ciência cristã, que nega a realidade do pecado também. Ela diz que o pecado é um erro da mente. É só educar a mente e a pessoa, não existe esse negócio de pecado. João está dizendo aqui que o pecado, é bom que nós entendemos aqui, que ele usa a palavra hamartia aqui, mas a palavra hamartia não é só um princípio, um erro, ou um ato errado. A palavra hamartia, nós vamos entender que ela descreve uma condição, um estado. É um estado. A pessoa, o negócio é tão forte que, se você vê a Epístola aos Romanos, Paulo, no capítulo 6, no verso 19, Paulo usa um termo ali como se fosse o senhor de escravo. O camarada, ele é escravo. Ele não consegue se livrar. Ele pode até ter cultura, ele pode até ter prestígio, mas ele não consegue, ele está preso. O pecado escrava. Mas eu louvo a Deus que Jesus, ele pagou o preço para libertar o escravo e dar liberdade a ele e dizer: você está livre para me adorar. Você pode dizer amém? Quando você pega esse termo pecado, você vê que ele refere-se não somente a um ato, mas também a uma condição de pecado. Nós vamos ver isso quando chegar no pecado original. Vamos correr, né? O texto. Então João está combatendo, mais um pouquinho falando sobre o gnosticismo, esse pecado para a morte. O que era então? A apostasia. O pecado para a morte era a apostasia. Ele estava saindo, a pessoa que conhecia o Evangelho, eram de nós, saíram de nós porque não eram de nós. Pessoas que estavam negando. Aí você estuda, tem gente que pega o capítulo 6 da Epístola aos Hebreus, lá, se você pegar o comentário bíblico do Norman Champ, você vai ver que tem mais de quase 10 páginas de comentário sobre Hebreus 6. E Hebreus 6 está falando da apostasia. Quando a pessoa apostata, ele nega tudo, ele nega o Espírito Santo, ele nega tudo. Era o que estava acontecendo aqui. Esse pecado para a morte, que João estava dizendo aqui que não orasse, não é como alguns irmãos dizem. Tem uns irmãos aí, nós não somos irmão dele, não, somos primo. Fala que é o adultério. Não é isso. De maneira nenhuma. O pecado para a morte é a apostasia, é negar o Espírito Santo, é negar a obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É isso que João está dizendo, é os apóstatas. E quando o escritor dos Hebreus escreveu para os Hebreus, um povo que estava negando a fé, voltando atrás das suas práticas do judaísmo, eles estavam apostatando da fé. Então o pecado que João diz aqui que é pecado para a morte, é o pecado, porque não tem mais intercessor. Mas vamos lá. Falar um pouquinho, né? Existe outra teoria, que é o evolucionismo. O pastor Sidney falou aqui muito bem, Dimiro também. O evolucionismo diz que o pecado é um pouquinho que resta da natureza animal do homem. Está entendendo? O homem foi evoluindo, mas ele ainda tem um pouquinho da natureza animal do homem. E a Bíblia vai dizer o contrário, né? A Bíblia vai dizer que o pecado faz parte da natureza do homem, quando ele pecou e desobedeceu a Deus. Existe outra teoria também, que é o ateísmo. O ateísmo, ele nega a existência de Deus. Negando a existência de Deus, ele nega o pecado, porque todo pecado, se você pecar contra o seu irmão, você está pecando contra Deus, sim ou não? Quando José estava lá na casa de Faraó, pode ver lá no capítulo 37, quando aquela mulher tentou ele não disse: olha, cometeria eu um pecado tão grande contra Deus e contra meu Senhor? Quando você lembra no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, o filho pródigo, ou o filho esbanjador, quando ele caiu em si, ele disse: levantar-me-ei e irei para o meu pai, direi: pai, pequei contra o céu. Todo pecado, ele fere a santidade de Deus. Ok? Glória a Deus. Vamos lá. Existem várias teorias a respeito do pecado, mas não vai dar tempo para a gente comentar tudo aqui nessa noite. Eu fiz algumas anotações. Primeiro, eu acho engraçado que você vai pegar a palavra, o que significa a palavra pecado, e as raízes de onde vem a palavra. É interessante isso, que cada uma delas tem uma aplicação para nós. Por exemplo, você pega a raiz hebraica, não é? Você pega a raiz hebraica lá, logo quando o homem pecou, você vai ver no capítulo 4, verso 7, né? Você vai ver lá, Deus, aquele episódio de Caim e Abel, Deus avisando para ele: o pecado jaz à porta.
Se você pegar o texto ali, você vai perceber, a palavra aparece como se fosse um animal que tivesse como 4 patas, uma fera, pronta para dar o bote. E é você que tem que resistir ao pecado. E a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Então, quando você pega a palavra pecado, você vai perceber, quando você usa o termo hebraico para pecado. Se eu falar a pronúncia aqui, os professores aqui me corrigem quando eu sou acadêmico, tá? Eu sou curioso, sou um autodidata. Bem que eu gostaria de ter chegado a ser um acadêmico, mas não tive condições para isso. Mas eu vou me virando sozinho, vou pesquisando alguma coisa e me viro. Eu sou um autodidata. Eu cheguei até o curso médio, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, mas aí eu parei por falta de condições. Eu tinha vontade de continuar, mas porque é bom estudar a palavra de Deus. Você pega o termo, eu vi um judeu explicando sobre essa questão, ele usa o hebraico antigo para mostrar a respeito do significado dessa palavra, e ele diz que é se desviar do caminho, sair fora do caminho. Esse é um dos significados, ou se não, errar a mosca, errar a marca. Amém? Esse é o significado no hebraico, errar o alvo. Por quê? Porque você foi criado com um único alvo específico. É o padrão de justiça de Deus. O nosso alvo, por isso que Paulo dizia no capítulo 3, quando ele falava lá em Filipenses capítulo 3, no verso 13 em diante, ele falava assim, olha, esquecendo as coisas que ficam para trás, e prossigo para as que estão diante de mim. Quando, lá no Jardim do Éden, nós vamos encontrar lá o episódio da queda, quando os nossos primeiros pais pecaram, quando o pecado entrou no coração deles, eles erraram a marca, eles erraram o alvo. Ou seja, eles fracassaram no desempenho de um projeto, de um propósito, de uma caminhada. Então, como o judeu, ele se locomovia de um lugar para outro, de um pasto para outro, de um poço para outro, que eles caminhavam. Então, qual era o alvo dele? Tinha alguém que guiava ele. Você vai perceber lá no capítulo 13, verso 21 do livro de Êxodo, era a nuvem. A nuvem guiava eles. Durante 40 anos, aquela nuvem dirigia ele, então ele tinha que seguir a nuvem. Está entendendo? Ele tinha que ser o padrão dele, o alvo dele. Então, o homem foi criado com um alvo. Quando ele pecou, ele se desviou do caminho. Ele saiu fora desse caminho. E ele, saindo fora desse caminho, ele sofreu as consequências. Então, por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Provérbio 4,18. Ele vai ganhando cada vez mais, até ser dia perfeito. No Salmo 91, verso 7, ele dizia, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas se você tem alvo, seu alvo é Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1 ao 3, diz, deixando o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeias, corremos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então nós temos que olhar para Jesus, ele é o nosso alvo. Aconteça o que for, o diabo vai fazer tudo na tua jornada para você pecar, perder o teu foco, perder o teu alvo, mas não pare de olhar para Jesus, olhe para Ele, e você vai chegar no fim. Qual é o teu alvo desta noite? Muitos têm pecado porque têm perdido o alvo. Agora você vai lá para a raiz grega, porque nós vemos a palavra, quando os tradutores traduziram a Septuaginta, no ano 290 mais ou menos, antes de Cristo, os 72 escribas, eles traduziram a palavra ratá, a palavra grega hamartia. Eles traduziram essa palavra do hebraico para o grego. E a conotação é praticamente a mesma. Só que tem uma coisinha ali que ele usa muito. É engraçado também que essa palavra, ela não era usada tanto no contexto moral e religioso. Ela era muito usada no dia a dia. Se você tinha um empreendimento, você planejava algo, se você não alcançasse a meta, você fracassasse em algum projeto, era errar o alvo. Se o atleta grego que atirava flecha ou lançava lança, ele não alcançava o alvo, para ele falou no desempenho. Ele falou no desempenho, ele tinha que treinar mais. Isso vem desse contexto. Mas também é assim. Para nós também é a mesma coisa. O nosso alvo, nós não podemos errar o nosso alvo. O diabo está aí para querer fazer você errar o teu alvo. Ele quer que você perca o foco. Por isso que a Bíblia diz, olhai para mim e sereis salvos, Isaías 45, 22. Você tem que olhar. O problema de muitas pessoas hoje que têm perdido o alvo, é que eles têm perdido o foco de Deus. Nosso alvo é Deus. Agora, engraçado, eu fui pesquisar também a palavra na raiz latina.
O verbo pecar vem do verbo, a palavra pecar vem do verbo pecare, que significa dar uma mancada com Deus. Mas tem gente dando mancada com Deus aí, né, rapaz? Só Jesus para ter de misericórdia, né? Hebreus 12, 13 e 14. Fazei vereda direita para os vossos pés. Fazei vereda direita para os vossos pés. Pisa direito. Olha onde pisa. Provérbio 4, 26 diz: pondera a vereda dos teus pés e o teu caminho será reto. Olha onde pisa. Vamos calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz, porque nós andamos num campo minado. E nós temos que estar cheio, calçados os pés com o Evangelho da Paz. Oh, glória a Deus. Jesus está aqui nesta noite para te abençoar, para que você venha encontrar o teu alvo, e o teu alvo tem que ser Jesus. Agora, engraçado que a palavra pé vem desse negócio aí também. A palavra pé, dá uma mancada, dá um pisar em falso, não é verdade? Você quer ver o exemplo? Vou citar o exemplo para vocês de Pedro, não é? Pedro, os discípulos estavam tudo no mar, no Evangelho de João 14, vê aquela tempestade no mar, de repente lá vem Jesus andando sobre o mar, Porque eu quero dizer para você que nós podemos também andar sobre o mar. Só que você tem que não perder o foco de Jesus. E Pedro, ele viu, naquela hora da madrugada, a tradição dizia que os fantasmas, eles tinham medo de fantasmas, eles eram muito supersticiosos também. Era um fantasma. Para eles era impossível que fosse Jesus, mas já vinha Jesus andando sobre o mar. Aí Pedro, sempre Pedro, né? Sempre Pedro. Não é? Pedro é um camarada que negou Jesus aí, mas era um camarada que estava sempre ali, né? E lá vai Pedro, aí disse: não temas, homens de pequena fé. Aí Pedro perguntou quem era: sou eu, se é tu, deixa que eu. E ele foi. Enquanto eu quero dizer para você, meu irmão, o pecado é a pior. Não é à toa que Provérbio 14, 34 diz que a justiça exalta as nações, mas o pecado é a desonra, é o opróbrio dos povos. Pedro, enquanto ele estava olhando para Jesus sobre as águas, ele caminhou sobre as águas. Quando ele parou de olhar para Jesus, ele começou a pisar em falso. Começou a pisar e começou a afundar. Ainda bem que Jesus estendeu as mãos para libertar ele. Bom, falando desses termos aí, a origem do pecado. Onde começou o pecado? Aí é um debate muito grande. Uma coisa é certa, todas as correntes teológicas sabem que houve uma rebelião de anjos. Sim ou não? Sei que tem acadêmicos aqui, sabe muito mais do que eu. Houve uma rebelião de anjos. Uma coisa é certa, não fomos nós que inventamos o pecado. Certo? Já fica. Outra coisa, quando se estuda a origem do pecado, também nós temos que entender que Deus não é o autor do pecado. Sim ou não? Porque existe, eu até admiro, eu pesquiso, uso muito matéria dos teólogos da teologia reformada, excelentes teólogos. Mas eu me converti, e Deus me deu um entendimento sobre a sua soberania, porque a soberania de Deus é muito exagerada na visão deles. Se tiver algum aqui, com todo respeito, tá? Eu creio na soberania de Deus. Mas Deus falou para mim que a soberania dele é democrática, não é arbitrária. Porque se formos entender a forma como eles explicam isso, ele vai dizer que foi tudo pré-ordenado por Deus. E Deus não fez isso. Aí nós vamos colocar Deus como autor do pecado. E Deus não é autor de pecado. Então, quando a gente estuda, a Bíblia não explica a origem do pecado. Nem nos informa, ela não explica, não dá detalhes sobre a origem do pecado, mas nos informa como ela entrou na humanidade. E nos fornece alguns detalhes importante acerca da sua existência antes de atingir o homem. Quando Adão e Eva, você veja lá, quando Adão e Eva, não sabemos, eu vou citar, tudo que eu citar aqui, que você não vê na Bíblia, e é bom que os pregadores, quando for pregar, inclusive até orienta os irmãos, você pode até citar fatos históricos na tradição da igreja, que aconteceu na igreja, mas não usa isso como
como dogma, como fatos que foi verdade, porque você pode usar provavelmente, talvez, dizem, que os camaradas citam fatos aí, parece que aconteceu. E você vai pesquisar na história, vai em Flávio José, que eu vi citar agora esse dia aí, o negócio de um cego Batimeu, filho de Timeu, que sei o que lá, que o pai dele era general da onde, que cegaram os olhos dele, citaram José, mas José não liga aquele Timeu lá como Batimeu, o cego da Bíblia. E o camarada fala como se fosse pode até falar, pode até citar, mas fala, provavelmente, talvez, dizem, mas não afirma isso como verdade, não seja dogmático nisso. Certo? Labachoraba, você está sentindo a glória de Deus? Jesus está aqui nesta noite, uma coisa boa estar aqui. A hora já está embora, rapaz, já está passando a hora. E o pastor disse, 10 minutos, tem que ser obediente, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Glória a Deus, eu confesso, pastor, que eu estava meio assim, eu falo para você, com toda humildade, Deus te usou para falar comigo. Rapaz, mas veio na hora certa. Porque eu sou um cara muito tímido, eu sou muito simples, quem me conhece, me vê com essa cara fechada, mas não me conhece direito. E eu estava que nem dormia direito, pastor Sidney. E ainda mais com o pastor Sidney aí fica mais... pastor Alexandre e outros irmãos aí, o pastor nosso. Aí, não, a gente fica meio, não fica não, pastor Zezinho? Não é fácil não, né? Aí Deus usa esse cabra aí. Aí usa o outro, mas deu certinho. Não quer ter medo? Afia o machado, vai para a oração, vai para a oração, vai para a vida consagrada. E foi isso que Deus falou comigo, eu entendi. Afia o machado. O que é o machado? É isso aqui, ó. Não é só chegar aqui e pegar a teoria, tem que ter isso aqui. Tem que ter graça de Deus. Você quer ter uma ideia, quando a palavra é pegada na unção de Deus, ela vai muito mais do que uma teoria e informação. Pedro, eu disse no começo que um dos motivos para a gente estudar a armatiologia é mostrar a condição do homem. 2,37, de Atos dos Apóstolos. Você viu a pregação de Pedro? Qual era o tema da pregação de Pedro? Pecado. Vocês mataram. Aí o texto vai dizer no capítulo 2, verso 37, e ouvindo eles isto, compungiram. Eu peguei a palavra compungir. Rapaz, sabe como com espada? Irmão Will, diz que eles foram transpassados no texto original. Diz outro texto que eles ficaram abalados com a consciência de pecado. Isso me fez lembrar, quem leu a história de um homem chamado Jonathan Edwards. Eu creio que muitos oraram. Esse homem pregou um sermão chamado Pecador na mão do Deus irado. Rapaz, misericórdia. Vocês leram essa história? Como era magrinho, mas pregava. Disse que ele se hospedava na casa dos irmãos que recebiam ele. Esse homem não saía para fora para comer, irmão Heleno. Não saía, ninguém via esse homem. Aí a pessoa chegava, escutava, só via o homem falando com Deus. Quando esse homem abria a boca, disse que quem estava lá de fora, via fogo saindo da boca dele. E a palavra de Deus... Aí eles ficaram abalados, comovidos, com aquela consciência culpada de pecado. Aí a mesma coisa, o médico falou, você está doente, você está com câncer. O camarada fica desesperado, foi isso, ficaram abalados. Que faremos, varões? Crê no Senhor Jesus Cristo, salvai-vos dessa geração perversa. Glória a Deus. Mas vamos lá. O pecado... Segundo diz os estudiosos, alguns, eu tenho um pouco, fico meio dividido nas duas teorias. Ezequiel 28:12, Isaías 24:12, 14:12 ao 13. Se nós analisarmos o texto, numa perspectiva histórica, linguística e cultural, nós não vamos ver mais do que o rei de Tiro ali. Eu não sei se os senhores têm essa visão aí. Mas nós temos que entender que a palavra profética, nós temos que analisar o lado profético e espiritual do texto. Que os termos que são usados, não sabemos se é Tibal 1 ou 2 ou 3. Era um rei orgulhoso. É um rei que sua frota de barco dominou aquela região. A cidade era tão forte que Nabucodonosor durou 13 anos para conquistá-la e não conquistou ela ainda. Depois veio Alexandre e conquistou e destruiu ela e cumpriu a profecia. Capítulo 26, 27 e 28 de Ezequiel. Era um rei.
Aquele rei era tão poderoso que a Bíblia usa muito ali, com relação a ele, algumas palavras que, aí tem aqueles, irmão, muito cuidado com a teologia liberal, irmão. Os teólogos liberais. Muito cuidado com os teólogos liberais. Está cheio de teólogo liberal aí, que está tirando as coisas espirituais da Bíblia. Parece que esses homens não oram, esses homens não têm visão de Deus. Nós sabemos que o homem, eu aprendi isso, Paulo disse isso, Paulo pregou numa cidade intelectual, onde os intelectuais eram pagos para pensar. Ele dizia que a palavra dele, a pregação dele, não era palavra humana, não era de sabedoria humana, mas era da unção, no poder, porque o homem não conheceu a Deus pela sua ciência, pela sua cultura. Deus ocultou aos sábios e as revelou aos pequeninos. O camarada estuda demais e começa a tirar o sobrenatural da Bíblia. Nós temos que analisar o texto, porque se nós formos estudar o livro do Apocalipse, quantas visões tem do Apocalipse, pastor? 4. Tem a visão simbólica, a visão historicista, né? A visão alegre. Tem várias visões ali. 4, eu que citei, aqui tem umas 4 mais ou menos. Se a gente for pegar, por exemplo, na visão histórica, só vê história ali, nós vamos chegar nos imperadores romanos, no Domiciano, mas se a gente analisar na perspectiva profética, nós vamos ver que está falando muito mais do que isso. Está falando de um governante que vai vir. Por exemplo, se você pegar o capítulo de Daniel até o capítulo 11, no verso 36, você vai encontrar toda a perspectiva histórica. Tudo aconteceu, foi acontecendo. Mas quando chega no capítulo 11, no verso 40, a visão muda. Já tem outro panorama, o panorama profético. E o estudante da profecia tem que entender que dentro de um texto profético, a profecia pode se referir para aqueles dias, para os dias do personagem, ou para os dias, muito tempo, por exemplo, Isaías. Quem estuda Isaías, o teólogo holandês diz que tinha que dividir Isaías em 2 livros. Por quê? Porque a primeira parte do livro, por exemplo, quando ele cita Isaías 14 e 12, ele não está se referindo a Nabucodonosor ali. Ele está falando dos reis assírios, sim ou não? Capítulo 14, porque a perspectiva de Isaías, até o capítulo 39, é uma visão histórica para os dias dele. Mas quando chega no capítulo 40, aonde os liberais, os homens que não oram, eles se perdem. Porque Isaías está tendo uma visão que se cumpriu 150 anos depois da sua história. Aí eles vão negar o que? A onisciência de Deus. Aí você vai ver no capítulo 45, capítulo 44, 45, Deus chama os deuses para o desafio. Eu chamo vocês para anunciar qual é o Deus que chama as coisas que nunca existiram, que vão acontecer como se já fossem. Isso é um atributo chamado, é um dos aspectos da onisciência chamado presciência de Deus. A palavra que significa prognosis. Antes, gnose é conhecer de antemão, o Deus que tudo prevê, Ele está vendo tudo, Ele prevê, quando lá no livro de Esté, nós vemos a história de Esté, o Deus que tudo prevê, já estava preparando o livramento para o povo judeu. O Deus que tudo prevê está aqui, Ele sabe o que vai acontecer na tua vida, Ele conhece a tua vida, Ele sabe tudo. Você pode dizer amém? Então nós vemos que esses 2 textos, pelos termos que são usados, não se refere apenas ao rei de Tiro, ao rei da Babilônia. Houve uma rebelião angelical, não sabemos quando. Tá? Não sabemos quando aconteceu essa rebelião. Tudo indica, se nós pegarmos, olha, é outra teoria que eu vou citar aqui, mas se você não concordar, fique no campo da hipótese. Se nós pegarmos a ideia, eu acredito isso, mas apesar de respeitar outras opiniões, a terra. Diz que a terra tem milhões de anos. O pastor citou Bereshit e Bara Elohim, não foi? No princípio criou Deus os céus e a terra. Bara. Ele disse que Deus não precisou de matéria-prima para fazer, ele não precisa. Deus só precisa da tua fé para operar, diga amém? É só você crer. Ele não precisa de ajuda nenhuma, ele só precisa da sua fé para fazer o impossível. Deus criou a terra do nada. Se esse banco está aí, porque alguém fez o banco. Se esse templo está aqui, porque alguém pegou a matéria-prima, contratou os profissionais para construir o templo. Agora, pega esses profissionais e diga, olha, eu quero que você construa um templo.
não dê material, não dê cimento, não dê pedra, não dê areia. Ele vai fazer. Agora eu conheço um Deus Todo-Poderoso, que você não precisa, é só crer nele. Ele pode fazer do nada. Então a terra ele foi feito. A Bíblia diz em Hebreus 11:3, pela fé. Isso é coisa para crente, é para quem acredita. Pela fé, nós entendemos que o cosmo foi criado pela palavra de Deus. De maneira que o que nós vemos agora não foi feito do que é aparente. Sim. Tem um teólogo que já faleceu, vocês conhecem Laurêncio Rosso, um dos teólogos da Assembleia de Deus, muito antigo, né? E ele tem um livro chamado Plano Divino através do século. Essa teoria é questionada hoje, não é verdade, pastor Sidney? Ela é muito questionada hoje, mas ele acredita que existia uma terra original, antes da queda de Lúcifer, não é isso? E quando ele diz que essa queda, ele diz ali, que essa queda, como Deus puniu ele e deixou ele sem lugar para residir. Então Deus puniu a terra e ela se tornou sem forma e vazia. Alguém diz isso. Isso é uma teoria que pode ser questionada. Você pode não concordar comigo, tá? Isso é uma hipótese, é um debate. O importante é que ele criou, que você tem que saber que foi ele que criou. Se ela existe, não sei se ela tem 10 milhões, 20 milhões de anos, porque a Bíblia não data a criação da terra, ela data a criação do homem. Sim ou não? Foi ele que criou ela. Tudo indica que foi nesse período aí. Aí quando a Bíblia fala, estava no Éden. Que Éden era isso? Tem gente que pega o capítulo 27, lá tem um Éden, mas o Éden lá não é um lugar. O Éden lá é uma pessoa, um mercador. No capítulo 27, verso 21, se eu não me engano, do livro de Ezequiel. Que Éden era esse? Ele estava no Éden, jardim de Deus. Olha os termos que ele usa para querubim ungido. Diz alguns estudiosos que nenhum homem é usado esse termo querubim ungido, mas existe na língua, se você for lá, mas esse negócio dos originais é muito complicado. Mas uma coisa é certa, houve uma rebelião. Eu acredito, sabe por quê? Porque uma vez eu estava conversando com um camarada desse, tem um episódio na Bíblia, vocês lembram, capítulo 10 de Daniel. O tempo está embora, daqui a pouco eu tenho que parar. Houve uma batalha. Daniel estava orando há 21 dias, sim ou não? Por que demorou a oração de Daniel? Por quê? Nem ele sabia, mas quando o anjo chegou, explicou. O anjo disse, olha Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu vim. Só que quando eu vinha voando, aí apareceu um demônio. E ele usa o termo o príncipe da Pérsia. Aí eu pergunto, está se referindo a quem? Perguntei para um. É o rei da Pérsia? Que naquela época, você sabe que o motivo da oração de Daniel, naquele capítulo 10, é porque já fazia quase 20 anos que o templo tinha interrompido a construção do templo, ele estava preocupado, certo? E no período daquela oração, Deus revelou para ele todo o futuro escatológico da nação de Israel, certo? Aí, lá vem aquele anjo trazendo aquela mensagem, e ele disse, olha, eu vim, mas quando eu vinha, o príncipe da Pérsia, então ele não se referiu ao rei Dário, que provavelmente o rei da época, ele não se referiu a um rei humano, ele se referiu a um demônio. Então nós sabemos que por trás, se você vai ver a história desses reis, desses déspotas, desses reis, esses monarcas, eles sempre quiseram ser Deus. O diabo mesmo é ele sempre quis ser Deus, mas ele não é Deus. Ele foi criado para refletir a glória de Deus, mas infelizmente ele caiu do cavalo, porque ninguém é maior do que ele. Só tem um rei nesse trono, e esse rei é Jeová, é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, só tem um. Qualquer perito em joias vai saber o seguinte, você pega a joia mais preciosa que tem, mas se ela precisa de uma luz externa para brilhar. Se ela não tiver uma luz externa para brilhar, ela não tem valor. Ela só brilha por causa de uma fonte de luz. Então Satanás se esqueceu que por mais que ele tivesse poder, mas ele esqueceu que a glória dele era refletir a glória de Deus. Ele não pode querer ofuscar a glória de Deus, que Deus não dá glória para ninguém, se nós formos nessa questão. Agora uma coisa é certa. Se tratando da origem, é ponto comum. João 8,44. Vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai, porque o caráter dele é mentiroso, e ele mente desde o princípio. João, 1 Epístola 3:7. Todo que comete pecado é do diabo,
Para isso, porque o diabo peca desde o princípio, para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. 1 Timóteo 4 e 6, 3 e 6, tudo indica que o pecado, isso aí as duas correntes teológicas estão de acordo. O único debate, né, pastor Sidney? Aí, nessa questão de Ezequiel 28 e tal, se refere ao ser ou não. Eu acredito, na minha opinião, que se refere a ele, porque esses eruditos estudam, eu gosto de pesquisar sobre ele. Eu estava vendo Augusto Nicodemos, que eu gosto muito também, e aqueles outros teólogos que faz parte da sua equipe ali, numa entrevista, ele dizendo, ali tem alguma coisa por trás da queda do Satanás naqueles capítulos. Mas uma coisa é certa, concordância em todas, a maioria tem consenso que houve uma rebelião, que não fomos nós que inventamos o pecado, que o pecado começou no mundo angelical. Judas capítulo 6 também, versículo 6, os anjos que não guardaram o seu principado, foram punidos por Deus. Então houve uma rebelião. Por quê? Porque quando Adão chega lá no jardim do Éden, eu queria falar um pouquinho dessa serpente. A primeira coisa que aparece, quem é que aparece? Eu quero dizer que a queda do homem não é um mito literário. Primeira coisa que a gente tem, houve uma serpente, houve uma serpente. Sim ou não? Houve uma árvore, sim ou não? É uma parte histórica. Não podemos tirar e ver naquilo ali apenas figuras alegóricas, não. Houve uma árvore, houve uma serpente, só que a Bíblia não descreve. Mas aí, quando você vai para o Novo Testamento, aí Paulo diz, quem é? 2 Coríntios capítulo 11, Paulo tinha tanto cuidado com a igreja, eu tenho cuidado de vocês, me suporta a minha loucura, eu tenho zelo, eu tenho medo, que assim como a serpente engana, olha como Paulo era cuidadoso com a igreja, 2 Coríntios 11, capítulo 11, verso 5, até o 5, eu tenho zelo, porque então, Paulo interpreta aquela serpente como o diabo, sim ou não? Porque a palavra que aparece lá é narrash, com a serpente, engraçado, né? Dentro das, se eu não me engano, 18 vezes que a Bíblia usa esse termo Satanás. Aí alguns liberais, eles querem tirar isso como que não é uma pessoa. As 18 vezes, somente uma, se eu não me engano, é 1 Crônica 21, que está se referindo a uma pessoa, eles dizem. Os outros termos podem ser adversário, pode ser um opositor. Diz que Deus levantou o adversário a Salomão. Deus levantou um oponente. Mas nós vamos perceber na Bíblia que esse termo já qualifica quem ele é. Ele é adversário, ele é destruidor. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Houve lá a queda. Agora lá no Éden, de repente, por isso que nós acreditamos que o pecado aconteceu antes da queda de Adão. Não sabemos isso, tá? Não sabemos quantos milhões de anos. Quem falou sobre angiologia sabe, a Bíblia não sabe, a época está no Kairos de Deus. Não sabemos a época, não é o tempo cronometrado, não sabemos esse tempo cronos, não sabemos. Deus criou eles, houve uma rebelião, eles caíram, Deus destronou eles. De repente, está lá Adão e Eva, um ambiente perfeito, no jardim do Éden, uma mente perfeita, que alguém pensa que Adão não era inteligente. Adão era inteligente sim, Adão tinha discernimento, tinha sim. Adão tinha um conhecimento hoje que o homem não usa 10% do conhecimento que Adão tinha. Não usa, o homem não usa o seu QI, a sua capacidade. Por quê? Porque o pecado deformou. O pecado deforma, mas Jesus Cristo transforma. Louvado seja Deus. Ele era inteligente, estava no jardim do Éden, tudo propício, tudo de bom. Vivia num ambiente maravilhoso, não é verdade? Deus colocou lá 2 árvores. É a mesma coisa. Deuteronômio capítulo 3, versículo 15. Olha só. Eis que eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Cabe a vocês escolher a vida ou a morte. Era isso, essas árvores. Estava lá no meio do jardim. Aí o diabo aparece lá. Alguns dizem, preste bem atenção, que a serpente não era bonita. Alguém diz que ela até andava. Tem até estudo, é hipótese, especulação, não vai dizer.
Pastores estão aqui me ouvindo aqui, né? Vai puxar minha palita? Pode puxar, viu, que eu sou humilde. Quando é para mandar parar, pode mandar parar também, que eu paro e ainda dou glória a Deus, que o Senhor é quem manda. É ou não é? Desse negócio de cara feia aqui não, rapaz, nós somos servo. Nós somos cooperador dele, rapaz. Eu aprendi isso, ele é o que é o pastor, eu sou cooperador dele com muita honra. Você pode dizer amém? Jesus é bom! Disse que ela tinha perna, por isso que o diabo usou ela. Porque o diabo, ele é o mestre do disfarce. Por isso que a Bíblia diz, amado, se mesmo o anjo do céu pregar outro evangelho além do que eu anunciei, seja anátema. É isso que está faltando em muitos crentes hoje. Parlamentar com o diabo. Isso tem muita lição para nós aqui. O diabo ele veio disfarçado. Não é? Ele veio disfarçado. Com Jesus é engraçado, né? Com Jesus ele veio disfarçado, ele sabe com quem está lidando, né? Com Jesus ele vem em figura, em pessoa, que ele sabe que ali é Jesus, é o Filho de Deus. Mas com o homem, ele veio disfarçado, ele veio para enganar, sabe? Ele veio para enganar. E ali, primeira coisa que ele fez, mas o camarada é sem vergonha, né, irmão Helena? É igual aquele negócio que é hoje, mas está escrito isso mesmo, o seu pastor ensina isso mesmo. É nada, rapaz, isso não tem problema não. Não é isso hoje, pastor Sidney? Os pastores que estão aqui. É a mesma coisa hoje. Parece que ele não viu o papo. Parece que ele não viu quando Deus falou para ele assim, falou para Adão, está aqui. Colocou no meio, no jardim, toda árvore para vocês comer. A árvore da vida, as duas árvores estavam no mesmo lugar, no meio do jardim, sim ou não? Capítulo 2, versos 16 e 17 de Gênesis. Aí o diabo aparece para Adão, parece que ele ouviu a conversa, sim ou não? Porque a Bíblia diz que ele não está em tua, quem está em redor de você é Jesus, os anjos, ele está em redor, ele está lá, ele está escutando tudo, eu acho que ele escutou. Foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Deus falou isso? Deus falou isso? Não falou. Deus falou que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, menos de uma. Só que o diabo já lançou a semente da dúvida no seu coração. E é isso que tem acontecido muito. Tem gente que fala assim, eu vi o pastor Augusto Nicodemos falando isso. Tem gente que fala para lutar contra o diabo e lutar, mas ele tem que se esquecer da mente. O diabo trabalha na tua mente, a tua mente é um campo de batalha. Está entendendo? A nossa mente tem que estar cheia da presença de Deus. Nós temos que ter a mente do Espírito, ele vai batalhar na tua mente, para desviar o teu foco, para lançar a semente da dúvida. Não comereis de toda a árvore do jardim? Aí a mulher disse, olha, aí a mulher já acrescentou, tudo indica. Existem algumas teorias a respeito dessa árvore da vida. Por que é chamado árvore do conhecimento do bem e do mal? Existia uma teoria muito antiga que dizia foi porque Adão e Eva se conheceram maritalmente. Essa teoria já cai por terra, porque antes deles pecarem, Deus já tinha dito, quando ele criou eles, tudinho, disse que viu Deus, tudo que era feito, crescei, sede fecundo, multiplicai, enchei a terra. Certo? Então já caiu, já descartou aí. Segundo, tudo indica, pelo contexto, que quando a Eva foi tentada, Adão não estava por perto. Tudo indica isso. Terceiro, dá a entender que a ordem que a Eva recebeu não foi diretamente de Deus, foi através de Adão. Porque quando Deus criou Adão, passou todas as informações para ele, o certo e o errado, e ainda não tinha criado Eva. Adão passou a informação para Eva. Agora é importante, aí nesse contexto, a importância de estarmos juntos. A importância da união dentro do lar, na família. Como isso é importante. Como o diabo tem lutado contra a família. Né? Aproveitou que a mulher talvez esteja sozinha, segundo o contexto, e enganou a mulher, talvez com a sua simplicidade, talvez porque ela recebeu. Então torceu, disse, olha, ela disse, olha, não podemos nem tocar, Deus não falou isso. Aí o diabo, segunda coisa que o diabo fez aí, chamou Deus de mentiroso. Foi. É nada. Que é isso? Vocês não vão morrer, não. Não é isso que a gente ouve por aí, né? Isso não é pecado, não.
Isso pode fazer, pode andar em adultério. Me desculpa, pastor, mas eu estou falando o que Deus está mandando aqui. Pode ficar na comunhão da igreja em adultério, pode ficar na comunhão da igreja em fornicação. Depois você casa e tudo bem, é assim não, não é assim não. Isso, olha, muita coisa eu queria dizer aqui a respeito da consequência do pecado. O pecado é morte, o pecado é desgraça, o pecado afasta a glória de Deus. Você vê isso lá no capítulo, a primeira coisa que aconteceu com eles perderam. Diz o Hallen que ele estava tão revestido com a luz etérea da glória de Deus, que eles não conseguiam enxergar o mal. E Maia Pilmer também diz a mesma coisa. Quando a Bíblia diz que eles pecaram, que se abriram os olhos dele, diz que naquele momento Deus se afastou deles. Aquela luz, parece que é uma luz, irmão Heleno. 2 teólogos dizem isso, Maia Pilmer e o Manual Bíblico de Hallen. E Severino Pedro também no seu livro Doutrina do Pecado. Você já percebeu isso? Preste atenção se isso não é uma realidade. Você já entrou naquele propósito quando você está cheio da glória, sua mente está cheia de Deus, você não tem visão para ver outra coisa, você só vê vitória. O pecado aparece na tua frente, mas tu tem graça para resistir ao pecado. Quando você está cheio da presença de Deus, sua mente fica ocupada com a graça de Deus, de modo que você não tem espaço para outra coisa. Você está entendendo? O que acontece? Quando eles pecaram, aquela luz se afastou dele. Aquela luz vestia ele, cobria ele de uma glória muito grande. Os olhos deles foram abertos. E agora? A culpa, não é? Agora, eu achei interessante. Queria pegar uma coisa interessante aqui. Por que a árvore do conhecimento do bem e do mal? Muitas teorias aí em cima disso. Uma delas, vou citar uma conjectura aqui, você não é obrigado a concordar. O homem conhecia já alguma coisa? Conhecia, ele não era ignorante. Ele conhecia, ele tinha conhecimento, ele tinha discernimento moral. Ele foi criado à imagem de Deus. Ele foi criado moralmente responsável. Ele tinha uma pureza, uma inocência moral, no sentido de que ele não tinha tido experiência com o pecado ainda. Mas o que aquela árvore quer dizer? O que aquela árvore tem a ver com nós? Veja, tem um escritor, que eu peguei algo dele aqui, eu acho interessante. Só para a gente finalizar, passou o meu tempo, Vitor, pastor, me perdoe, eu vou terminar só um pouquinho, só me dá só 2 minutinhos que eu já estou terminando, me perdoe, pelo amor de Deus. Por que essa árvore foi chamada árvore do conhecimento do bem e do mal? Segundo Berkhof, como é que se pronuncia? Berkhof ou Bancoff? Bancoff, obrigado, pastor. Ele diz, essa árvore não é porque Adão conheceu Eva, porque ele pecou. Não era porque Adão teve conhecimento prático do bem e do mal. Por quê? Porque Deus disse, o homem é como um de nós. Aí, provavelmente, diz um teólogo, muito conhecido no nosso meio, chamado Luiz Saião, que provavelmente é uma ironia, porque o homem não se tornou igual a Deus. Ele não se tornou igual a Deus. Esse texto pode ser irônico, 3:22. Por quê? Porque o homem tinha conhecimento, ele sabia o que era certo, o que era errado, antes mesmo de pecar. E aí, o escritor aqui diz, olha, essa árvore se chama, amava a árvore do conhecimento do bem e do mal, por quê? Provavelmente, ela revelaria para o homem se seu futuro seria bem ou mal. Se o homem permitiria que Deus determinasse em seu lugar o que lhe era bom, o que era mal. Se o homem empreenderia determinar por si mesmo o que era bom e o que era mal. Então essa árvore, o que? Foi um teste. Deus testou o homem. O pecado de Adão não foi comer da árvore. O pecado dele foi que ele pegou, sabe o que ele fez? Ele quis ser igual a Deus. E alguns dizem que essa árvore significa autonomia moral. Deus disse para Deus, olha Deus, agora eu não preciso mais de você. Ele pegou, levantou as rédeas, o pulso, pegou, saiu das mãos de Deus, disse, agora eu posso me virar sozinho. Porque ele quis ser igual a Deus. E esse conhecimento aí, segundo diz alguns hebraístas, é o conhecimento sem limite que só Deus pode ter. Que Deus abençoe, irmão. Não vai dar tempo para falar mais sobre isso aqui, mas, pastor, deixa eu me perdoar. É isso aí, meus amados. Foi até aqui, eu agradeço a oportunidade. Quem sabe outra oportunidade, a gente continua falando do pecado original. Esse negócio do pecado original, desde o 4º século, Pelágio, Agostinho de Hipona, Juliano de Eclã, eita,
bateram uma briga danada por causa disso. Tem gente que pensa que nós somos culpados do pecado de Adão de maneira nenhuma. A Bíblia não se contradiz. O pai não paga pelo pecado do filho, nem o filho pelo pecado do pai. Mas então o que é o pecado original? É uma condição de pecado, uma tendência. Os judeus usam a tradição judaica usa o termo chamado Yetzer Hará. Yetzer Hará. Sabe o que significa isso? Segundo a tradição judaica, uma inclinação para o mal. É uma tendência para o mal, de modo que a criança ela já nasce com essa inclinação. Quando ela cresce, que sabe discernir o bem e o mal, ela, em vez de escolher seguir a Deus, ela peca. Aí somente a graça de Deus para ajudá-lo nessa caminhada. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade.